Fala galera que nos acompanha aqui no canal. Então, dentro da nossa série de inequações do primeiro grau, estamos na nossa videoaula de número 8. Eu vou abordar uma matéria que está relacionada com inequação, né? Que a gente precisa desse conhecimento para progredir, para prosseguir nas nossas videoaulas e vocês terem um entendimento completo do que vai estar acontecendo, tá? Então eu vou fazer uma rápida abordagem na função do primeiro grau, com o estudo de função do primeiro grau, estudo do sinal. Isso é importante, depois vamos... Por quê? Essa matéria é importante na hora que a gente vai ter que discutir o sinal, nós vamos ter que determinar o sinal de uma inequação, de um determinado intervalo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre estudo de sinal de função do primeiro grau. Primeiramente, nós temos que saber que toda a função do primeiro grau ela é dessa fórmula. F de x, nessa forma, né? F de x é igual a ax mais b, com o meu a diferente de zero. Quem é o a? É aquele númerozinho que vem na frente da minha incógnita x, tá? E esse coeficiente, ele é chamado coeficiente angular. E o meu b, aquele número que vem solto, que não tem x, não tem nenhuma letra por dele, pois ele é denominado coeficiente linear. Quando eu pego esse meu f de x aqui igual a zero, f é a mesma coisa que tivesse também y, tá? Y é igual a x mais b, é a mesma coisa que f é igual a ax mais b. Tá? Quando eu igualo isso aqui a zero, no lugar aqui de f de x eu coloco zero, eu encontro o quê? A raiz da função. Tá? Então esses dois elementos aqui, ó, o coeficiente angular e a minha raiz da minha função, são elementos, pessoal, muito importantes na hora de eu discutir o sinal, na hora de eu fazer a discussão do sinal. Tá? Lembrando que raiz é o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x, o eixo das abscissas. Né? Se eu tivesse um ponto, ficaria assim. O meu x, se igualar a zero aqui, ó, igualar o f de x igual a zero e isolar x, vocês vão verificar, façam essa conta, que o x vai ser menos b sobre a, e é o local, como a raiz é o local onde o gráfico da função corta o meu eixo das abscissas x e o meu y é igual a zero. O meu ponto seria assim, ó, menos b sobre a e zero. Vamos verificar isso aqui agora um pouco mais detalhado, como vamos ver aqui que é a raiz da função, né? Então eu já tinha falado que a raiz da função é onde o gráfico da função corta o eixo das abscissas, né? A gente tem nesse ponto, né, onde o gráfico corta o eixo das abscissas, é como se fosse assim, ó. Aqui, ó, tá vendo o gráfico aqui, o gráfico da f de x? No caso, por ser uma função do primeiro grau, esse gráfico aqui é uma reta. Então aqui, esse ponto eu tenho a minha raiz, ou seja, o meu y desse ponto é zero e o meu x é menos b sobre a. Se eu tivesse um ponto R formado por x e y, quem seria o meu x? Menos b sobre a. Quem seria o meu y? Zero. Então, na raiz, o meu y sempre é igual a zero. Por isso que eu faço f de x é igual a zero. Porque f de x, na verdade, é quem? É o meu y. E ele vai ter que ser igual a zero. É o local no gráfico onde corta a minha função, tá? Nós vamos estudar rapidamente o que é o coeficiente angular da reta, né? Por quê? O gráfico de uma função, ele é uma reta, e como toda reta, ela possui coeficiente angular, que é justamente esse azinho, aquele númerozinho que vem na frente do x, tá? O coeficiente angular, o a, ele vai determinar a inclinação da reta, a inclinação do gráfico, né, da reta em relação ao eixo x. Ele pode formar um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, tá? Eu chamo de alfa o ângulo formado entre o gráfico da função e o eixo x, ou seja, o gráfico da função pode se ler aqui como reta. O ângulo alfa é o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Beleza, pessoal? Por enquanto, super tranquilo, né? Então, aqui, ó, o que é o coeficiente angular? Vamos olhar para esse gráfico aqui. Eu tenho que lembrar que o meu coeficiente angular, ele não é o meu A, não é o meu alfa.
Tá? O meu coeficiente angular A, ele não é, eles são coisas diferentes, mas estão interligados. Vamos ver. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, esse aqui, ó, sempre, quando eu vou, esse ângulo aqui é o alfa. Quando eu vou medir o ângulo alfa, é sempre no sentido anti-horário, tá? Geralmente eu pego o gráfico da minha função f de x e meço ele no sentido anti-horário. Não é esse ângulo aqui, ó, no sentido horário. É sempre, eu parto do eixo x, eu boto o meu lápis aqui em cima do eixo x e vou até o gráfico no sentido anti-horário. Esse é o meu alfa, tá? Aí, mas por que eu estou explicando, fazendo questão de explicar? Porque há muita confusão, né? Isso é estudado mais detalhadamente em geometria analítica. Vamos dizer que eu tenha um x, que eu vou chamar de x1 aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho mais. x1 aqui. Esse x1, ele vai ter que estar, para estar na função, ele tem que estar ele é um par ordenado. Ele vai fazer par ordenado com um y1. Beleza? Aí eu ando um pouquinho mais para cá, eu pego aqui um x2. Vamos dar o exemplo do x2. Ele vai ter um y2, né? Já que é uma função, para cada x eu tenho um y. Beleza, pessoal? Concorda comigo que isso aqui, ó, fechou um triângulo aqui, ó. Fechou um triângulo, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Não vou nem botar nome de vértice. Concorda que esse ângulo aqui, eles são correspondentes, aqui eu também tenho alfa. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, se eu quisesse pegar esse pedacinho aqui, ó, dessa função, né, desse gráfico aqui, quanto que ele mediria? y2 menos y1. E a mesma coisa, esse pedacinho aqui, ó, seria x2 menos x1 desse triângulo. Então esse lado aqui, isso aqui, ó, forma um ângulo reto, isso aqui é minha hipotenusa, isso aqui é quem da hipotenusa, né? y2 menos y1 é o meu cateto oposto. E esse aqui, ó, x2 menos x1 é o meu cateto adjacente a alfa. Então, eu posso fazer que a tangente do meu ângulo alfa, que é o ângulo formado entre a minha reta, o meu gráfico da minha função do primeiro grau, no sentido anti-horário, partindo do eixo x, eu posso dizer que a tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, que é y2 menos y1, dividido pela meu cateto adjacente, que é x2 menos x1. Isso aqui eu posso chamar, né, sobre delta y dividido por delta x. Ah, aí vocês falam assim, poxa, mas você falou lá no início que o meu coeficiente angular A, ele é diferente de alfa, tá? Alfa é uma coisa, se eu quisesse descobrir quem é esse alfa, eu teria que fazer arco tangente de alfa. De quê? De delta y sobre delta x. Mas por que o A é diferente de alfa? Ele está relacionado a alfa, né? Eu tenho o seguinte, que o alfa, meu coeficiente, última forma, meu A, o meu coeficiente angular, vamos riscar aqui, o meu coeficiente angular A, ele é quem? É justamente a minha tangente de alfa. Mas ele não é alfa. E quem é a tangente de alfa? É y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. O que acontece, pessoal, que isso aqui já entra no escopo um pouco da geometria analítica. Para mim, questão de função, eu tenho que verificar se o meu A é maior que zero e o meu A é menor que zero. Por quê? Se o meu A for maior que zero, o meu alfa ele vai ser um ângulo agudo. E se o meu A for menor que zero, eu vou ter alfa um ângulo obtuso. Isso é o que vai me interessar. Eu só quis provar com isso aqui, eu entrei um pouquinho e saí no campo ali da geometria analítica, porque isso aqui é uma reta, tá? Mas eu só quis provar o seguinte aqui, ó, eu só quis deixar bem claro
que o A não é diferente de alfa, porque o A é a tangente de alfa. Mas quem é o ângulo alfa? É um ângulo formado entre a reta e o eixo x, partindo de x no sentido anti-horário até a minha reta ou gráfico da minha função. Quando o meu A for maior que zero, eu tenho alfa agudo. Quando o meu A for menor que zero, eu tenho alfa obtuso. Esse conhecimento aqui é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Eu vou ajeitar aqui. Nós temos, olha lá, de cara, o que nós podemos verificar nesses dois gráficos, tá? Vamos dizer que esse aqui é o gráfico número 1, esse aqui é o gráfico número 2. Quem é o meu ângulo alfa? Meu ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó, parte do x até y. O que ele me importa, tá? O que esse meu ângulo alfa vai me importar? Olha só, se esse meu ângulo alfa é um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus, então eu tenho o meu alfa é um ângulo agudo, beleza? E eu tenho, o que acontece com o meu A? O meu A ele é maior que zero. Então, se o meu A é maior que zero, a minha função também ela é crescente. Beleza? Então aqui, ó, o A maior que zero sempre vai ser assim, ó, o gráfico da minha função ele vai estar nesse ângulo aqui, ó, nesse ângulo agudo em relação ao eixo x. Tá ok? Por que a função é crescente? Vamos verificar rapidinho. Se eu pegar um x qualquer aqui, ó, nesse ponto aqui da função, tá vendo? Eu peguei um x qualquer. Se eu quero descobrir o y dele, o que eu faço? Eu rebato ele, eu faço um ângulo aqui, ó, de 90 graus, rebato até o meu gráfico da função, reviro 90 graus aqui de novo e rebato aqui, ó. Olha só, eu tenho um y aqui, tá vendo? Esse y ele está negativo. Se eu andar para cá um pouquinho da função, o que vai acontecer? Jogo para o gráfico, rebato para cá. Meu y ainda está negativo, tá? Presta atenção no seguinte, o meu y aqui não cresceu conforme eu andei para cá, ó. Eu cresci com a minha função, o meu y não cresceu. Esse número que der aqui, vamos dizer y1, y2 e aqui, ó, y1, aqui x1 e aqui x2. O meu y1 não é maior do que meu y2, né? Não é maior do que o meu y1, tá? E repara o seguinte, então a função quando eu ando com ela para cá, sempre no sentido de progressão no eixo x, o que acontece com ela? Ela cresce, tá? Ela vai crescer, a tendência dela vai ser sempre subir. Por quê? O meu A é maior que zero, o meu coeficiente angular é maior que zero. Eu tenho um alfa, um ângulo agudo. Então a minha função é crescente, entendeu? Repara mais um detalhezinho aqui. Que ponto é esse aqui? Você sabe me responder? Bom, esse ponto aqui, ó, é a minha raiz. Então, repare que quando o gráfico da função for crescente, tudo que vai estar à direita da minha raiz vai ter sinal o quê? Negativo. E tudo que vai estar à esquerda aqui da minha raiz vai ter sinal positivo. Ou seja, a esquerda da raiz vai estar sempre o meu f de x pegando o quê? Abaixo do meu eixo x. E quando tiver aqui, ó, à direita da minha raiz, o meu f de x, ó, se eu pegar qualquer número aqui, ó, à direita da raiz, ó, vamos pegar aqui o x3, eu tiver aqui, ó, o meu y3, ó, né? Faz um 90 graus, rebate para o gráfico, 90 graus, rebate para o eixo y. Eu tenho o meu y3, olha só, ele vai estar positivo. Tá? Isso é a característica de uma função crescente. Realmente, ó, de menos 1, olha lá, de x1 eu andei para x2, cresceu. De x2 eu andei para x3, olha lá, meu gráfico cresceu também, tá? Tudo isso foi determinado por esse camaradinho aqui, ó, chamado coeficiente angular, tá? E numa função crescente, o que acontece aqui? Ó, o A, ó, f de x igual a x mais b, tá vendo o A aqui positivo? Um exemplo, f de x igual a x mais 1. Aqui eu não tenho 1,
e o 1 não é positivo, então o que acontece? O meu gráfico ele vai ser um gráfico dessa forma, formando um ângulo agudo, né? Com alfa agudo, uma função crescente. E aqui, ó, se eu tivesse essa de cara, se o outro é crescente, o meu alfa aqui, ó, vocês olhem para esse ângulo alfa. O ângulo alfa, vamos anotar aqui, ângulo alfa é o que? Obtuso. Então significa que eu tenho o A menor do que zero. E ao contrário, a função é decrescente. É só vocês pegando, quer ver como a função decresce? Vocês pegam um ponto aqui, ó, um x1. Ela vai ter um y1. Aí vocês progridem com a função para cá. Olha o que vai acontecer, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um x2. Ela vai me dar correspondente, ó, um y2. O que está acontecendo? De y1 para y2, a função decresceu, tá? Repara o seguinte, aqui, ó, eu vou ter quem? Quem é esse ponto aqui, onde o gráfico corta o eixo? Esse ponto aqui é a minha raiz, onde o gráfico corta o eixo x, certo? Tudo que tiver à esquerda do eixo x vai estar acima, a esquerda da raiz vai estar acima do eixo x. Todos os números que eu pegar vai me dar uma função, um f de x positivo. E tudo que tiver à direita da raiz, quando a minha função for decrescente, pelo meu a ser negativo, que vai formar um ângulo obtuso, tudo que eu pegar aqui à direita da raiz, ó, vamos pegar esse camaradinho aqui, ó, à direita da raiz. Olha só. Olha que parte que ele vai dar. Vai dar, vamos dizer que esse aqui é o meu x3 e aqui o meu y3, ó, é menos, ele vai dar um sinal negativo. Então, tudo que tiver à direita da raiz, quando a minha função for decrescente, ela terá sinal negativo. Então, vamos resumir tudo aqui, ó. Na prática, né, para achar a solução de uma inequação, eu quando tiver o meu a maior que zero, eu sei que a função é crescente, tudo que está à direita da minha raiz vai ter sinal positivo. Eu considero que tudo isso aqui, ó, esse intervalo aqui é positivo. Na raiz vai ser, a raiz é zero, né? O meu f de x, a minha função é zero. E aqui, ó, todo o meu f de x ele vai ser negativo. Aqui eu quis representar um intervalinho fechado. E aqui um intervalinho aberto, tá? Que pode acontecer na raiz ser um intervalo fechado ou aberto, tá? Então, quando for uma função crescente com a maior que zero, eu olho para o meu a, extraio a raiz e olho para o meu a. O meu gráfico vai ter esse ângulo aqui, ó, um ângulo agudo. Ele é dessa forma aqui, é a minha discussão do sinal. Ao passo que, se o meu a for menor do que zero, o meu gráfico ele vai ter esse aspecto aqui, ó, vai formar um ângulo obtuso. Aqui está a minha raiz, ou seja, à direita da raiz, o meu f de x vai ser sempre positivo. E à direita da raiz, o meu f de x vai ser sempre negativo. Também usado tanto para intervalo fechado como intervalo aberto, a raiz participando ou não. Beleza, pessoal? Com esse resumo aqui, ó, tem que ficar ligado. Quando for o a maior que zero, eu já traço o meu eixo x, tá? Essa reta horizontal aqui significa o eixo x. Essas duas retas inclinadas significa, ela representa o gráfico da função. Vamos lá. A maior que zero, a direita da raiz eu tenho positivo e a esquerda da raiz eu tenho meu f de x negativo. A menor que zero, a função decrescente, a esquerda da raiz eu tenho o meu f de x positivo e à direita da raiz eu tenho o meu f de x negativo, tá? Vamos ver aqui rapidinho, né? Já que eu estou falando de gráfico, de função do primeiro grau, a função do primeiro grau é uma reta, então toda reta ela tem o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear, né? Eu tenho aqui uma função decrescente com a menor que zero, olha aqui o meu alfa obtuso. Aqui, ó, esse b aqui é onde o eixo y é cortado pelo meu gráfico, eu tenho meu coeficiente linear, tá? Então é o local do gráfico onde o gráfico da função corta o eixo ordenado y, tá bom? Aqui, ó,
O meu B está aqui, ó. Só que a minha função aqui é crescente, porque o meu A maior que zero, eu tenho um alfa, que é um ângulo obtuso. Show de bola, pessoal? Aí, quando é que eu tenho que usar? A dúvida é, né? Quando que eu uso a discussão do sinal da função, né? Quando é que eu discuto o sinal da função? Quando tiver esses dois tipos de inequações. Inequações quociente e inequações produto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma inequação quociente, tá? Apesar de eu não ter abordado, vou dar um exemplo muito simples, tá? Vamos, primeira coisa, num quociente, eu tenho aqui, ó, um f de x, vamos dizer que o f de x é igual a 5x mais 2, tá? Dividido por um g de x. Isso aqui é igual a 5x mais 2 dividido por 1 menos x, tá? Isso aqui, ó, tem que ser menor ou igual a zero. Primeira coisa, pessoal, que eu tenho que ficar muito ligado é nesse carinha aqui. Por quê? Existe divisão por zero? Então, não. Então, esse meu camaradinho aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o intervalo vai ser sempre aberto. Nesse camarada aqui, tá? Então, fica muito ligado. Isso aqui é muito importante. Beleza? Ah, como é que eu faço, então, resolvo esse tipo de inequação? Eu vou pela raiz. Eu pego 5x mais 2 igual a zero. Eu tiro a raiz de f de x. Então, meu x vai ser igual a menos 2 sobre 5. Beleza? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer? Eu pego esse aqui, esse camarada aqui de cima, pode ser zero? Porque fala aqui, menor ou igual a zero. Esse camarada pode ser zero, porque se eu jogar no lugar de x o menos 5, menos 2 sobre 5, vai zerar. Então, se eu fosse jogar esse camarada aqui na reta, ele daria assim, ó, intervalo fechado, menos 2 sobre 5. Aí eu pergunto, dessa função, quem é o meu A? O meu A está aqui, ó. O meu A é igual a 5. O sinal dele é positivo ou negativo? Ou seja, A é maior ou menor que zero. Ah, aqui eu tenho o meu A maior que zero. Então, como é que vai ser meu gráfico? Meu gráfico vai ser dessa forma aqui. À direita da raiz eu tenho tudo positivo. E à esquerda da raiz eu tenho tudo negativo. Show? Prestaram atenção nisso aqui? Então tá. Mas se eu tiver, vamos para outra função, a g de x que é igual a 1 menos x. E eu sei que ela tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. 1 menos x, eu já jogo aqui diferente de zero. Show de bola. E aí eu tenho menos x diferente de menos 1. X tem que ser diferente de 1. Mesma coisa para a discussão do sinal. Eu boto o meu número 1, que é a raiz dessa função aqui, né? Que está aonde? No denominador. Então, eu sei que o intervalo vai ser aberto de cara, por quê? Por causa o intervalo tem que ser aberto, porque não pode ser 1, porque se eu fizer 1 menos 1, zero. Isso aqui não vai existir. E a solução ela tem que ser menor ou igual a zero, tá? Beleza? E ela, nesse caso aqui embaixo, no meu g de x, ele nunca vai poder ser zero. Então, a minha raiz ela vai estar sempre com o intervalo aberto. Aí eu pergunto, quem é o A? O A não é aqui, ó, o coeficiente de x, ou seja, o meu A nesse caso é menos 1. O meu A está menor que zero. O que vai acontecer aqui meu gráfico? Ele vai ser decrescente, ó. Tá? Aí inverte em relação ao outro. Por quê? Tudo que tiver à esquerda da minha raiz vai ser positivo e tudo que tiver à direita da minha raiz vai ser negativo. Beleza? Aí como que eu faço? Eu vou aqui, ó, para o meu quadro quociente, chamado quadro quociente, tá ok, pessoal? Aqui eu ponho o meu f de x e aqui eu ponho o meu g de x, tá?
Quem é que eu vou pôr aqui nessa reta representando meu f de x? Ué, eu vou pôr no intervalo fechado aqui, ó, o meu menos 2/5. E o meu menos 2/5, se você reparar, menos 2/5 intervalo fechado, porque ele pode ser menos 2/5. A esquerda dele está o quê? Negativo. Então aqui está negativo. E tudo que está à direita dele está positivo. E o meu g de x, né? Eu já vou de cara colocar o intervalinho aberto aqui no meu 1. Tá? Porque ele não pode ser 1. Tudo que está à direita dele vai ser o quê? Negativo, mediante isso aqui que eu fiz, ó, lembra? Tranquilo, né? E tudo que vai estar à esquerda dele, aqui no meu quadro quociente, eu boto positivo. A partir daí, eu tenho essa reta aqui, né? Que vai ter o meu menos 2/5 com intervalo fechado e o 1 com intervalo aberto, você já sabe por causa desse motivo aqui, eu vou ter, essa reta ela vai representar o meu f de x dividido pelo meu g de x, tá? Então eu vou fazer essas operações, eu vou fazer aqui um acerto aqui, ó. Você sempre faça essa retinha aqui, ó. Por quê? Se eu colocar no intervalo esse menor que deveria estar à direita, à esquerda desse maior, esse menor que deveria estar à esquerda desse menor, eu colocar aqui, vai dar tudo errado, tá? Aí o que que acontece? Esse aqui não representa f de x dividido por g de x? Então, se eu tiver um f de x negativo dividir pelo g de x positivo, qual vai ser o meu resultado dessa divisão a nível de sinal? Menos dividido por mais, menos. Aí eu tenho mais dividido por mais, mais. Aí eu tenho mais dividido por menos, menos. E agora? Bom, eu sei que o meu f de x sobre o meu g de x, ele tem que ser menor ou igual a zero. E que intervalo vai estar? Qual intervalo que está menor ou igual a zero? Esse intervalo aqui, ó. Ou seja, quando for menor ou igual a 2/5 e maior ou igual a 1. Tá com sinalzinho negativo. Aí qual vai ser a minha solução? Vai ser x pertencente aos conjuntos dos números reais, tal que x menor ou igual a menos 2 sobre 5 ou x maior, intervalo aberto, do que 1. Beleza, pessoal? Então aqui eu encerro essa parte de discussão do sinal. Eu acho que foi bem... eu foquei bem no emprego, né? O que é a discussão do sinal de uma função do primeiro grau, já que é uma inequação, ela é formada por funções, né? Ela é formada pela desigualdade entre duas funções. No caso, numa inequação quociente, são duas funções, tá? O quociente entre duas funções que envolve sinal dessas funções. Beleza? Então não percam nossa próxima videoaula. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para o seu aprendizado, você dá o seu like, deixe lá os seus comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal!